Dr. Wesley Brasil, advogado previdenciário e trabalhista, atua há 15 anos no mercado, né? O seu consultório fica localizado, o seu escritório, por trás do Ministério Público, na rua Tabelião Antônio Maria Falcão. O telefone para contato é o 879-937-2421. Bom dia, Dr. Wesley, é um prazer recebê-lo, estar contigo aqui para a gente tirar algumas dúvidas. Bom dia, Melly, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Grande Serra. O prazer é todo nosso. Não é a primeira vez que a gente vem aqui, mas é sempre uma satisfação imensa quando a gente é convidado para que a gente possa passar informações de utilidade pública para a nossa população e dessa maneira a gente se sente que está fazendo bem, né? Que está no caminho do bem, que está perpetuando boas informações e, de certa maneira, ajudando a quem precisa. Isso mesmo, é importante. Então a gente vai tirar algumas dúvidas, né? E temos algumas pessoas, né, que querem tirar essas dúvidas, mandaram algumas perguntas pra gente. E vamos lá saber sobre esse assunto. Por exemplo, a Rita Maria já chegou e já quer saber, por exemplo, dona de casa que nunca contribuiu, pode se aposentar ou não pode? Pode. Vamos dizer assim que pode. Na verdade, a aposentadoria ele é um termo técnico. Aí o pessoal não tem a exata dimensão do que significa uma aposentadoria, mas a aposentadoria dá a ideia de você ter tido uma carreira. Isso. Né? Dá a ideia de você ter conquistado esse direito a partir do momento que você teve uma carreira. Então, a aposentadoria propriamente dita, usando o termo técnico da maneira correta, ela depende de que você tenha tido uma carreira e que tenha efetuado contribuições ao INSS. Ao INSS, exatamente, por um tempo mínimo. A gente pode discorrer posteriormente sobre isso para não se prolongar demais. Sim. Mas a dona de casa, ela mesmo sem ter contribuído, ela pode vir a ter um direito a um benefício. Vamos chamar assim de benefício. Existe a lei do LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, essa lei ela prevê que em determinadas situações, principalmente para famílias de baixa renda, é devido um benefício. Todavia, no caso de aposentadorias, pelo fato de terem as contribuições, geralmente a idade é menor. Mas aos 65 anos de idade, existe o benefício que falei, o benefício assistencial, o pessoal chama BPC, chama LOAS, são sinônimos. Esse benefício é destinado para pessoas donas de casa, outras situações também, para quem não teve tempo suficiente de contribuição ao longo da sua carreira. Então, aos 65 anos, no caso aí de Dona Rita, ela poderá pleitear esse benefício. Não é aposentadoria propriamente dita, mas é no valor de um salário mínimo. É um benefício, É um benefício de toda maneira, vai ser pago enquanto ela precisar. Então, de toda maneira, é uma proteção social importante que ela tem direito, que ela fará jus. Isso. E agora o seu Joaquim, ele quer saber, por exemplo, fui me aposentar como trabalhador rural, mas já faz 45 dias e ainda não obtive resposta. No meu caso, pode ser feito algo para acelerar o processo, o resultado, né, dessa aposentadoria? Bom dia, seu Joaquim. Muito pertinente, viu, sua intervenção. Olha, é comum esse prazo de 45 dias. A gente tem que entender que o INSS, ele tem, via de regra, uma procura muito grande, uma demanda muito grande. Então, inúmeras pessoas estão buscando dia após dia seus benefícios. Em decorrência desse fato, muitas vezes se formam filas no INSS. E essas filas, muitas vezes também, podem fazer com que o benefício ele demore, digamos assim. Mas 45 dias eu acho que é um prazo até razoável para que essa análise ocorra, tá entendendo? Isso. E aí, Melry, o que é que a gente pode acrescentar sobre essa situação? Veja, o INSS ele tem uma norma interna que prevê que as análises dos benefícios não devem demorar mais do que 120 dias. Então, como no caso do seu Joaquim ainda faz 45 dias,
Se esse prazo se estender até os 120 dias, aí sim ele poderá até judicialmente interpelar o INSS, alegando que está havendo abuso de prazo, demora excessiva, e ele pode pleitear essa aposentadoria até mesmo na justiça. Por exemplo, no máximo 4 meses, é isso? No máximo 4 meses. A gente sabe que tem até alguns casos que demoram mais, justamente por essas filas. Sim. Então, caso que depende de perícia, caso que depende de avaliação social, são casos que geralmente passam desse prazo. Então, essa norma interna, ela prevê que o INSS tem esse dever e, caso não cumpra esse dever, o INSS se prontifica a pagar juros por aquela demora. Então, algumas pessoas vão receber juros por ter demorado a mais. E aí, quem não puder esperar, quem não quiser esperar, se de fato tiver uma demora excessiva, todo mundo tem o direito de pleitear na justiça também. Certo? No caso de São Joaquim, eu esperaria um pouquinho mais. Eu acredito que em poucos dias, ou no máximo um mês, no máximo 2 meses, ele vai estar tendo aí o resultado do benefício dele. Um resultado. E para acelerar, que foi a pergunta dele, né, para ser mais específico, para acelerar não há muito que se possa fazer, porque são filas. São filas, São né? filas sempre. Então, e são filas de pessoas que geralmente têm preferência. São idosos, são deficientes, são mães com crianças de colo. Então, todo mundo tem preferência nessa fila e é difícil fazer essa gestão para colocar alguém mais para frente ou mais para trás. Por conta, né? da quantidade de pessoas, E né? o volume é grande. A gente teve notícias no final do ano passado de terem mais de milhões, se não me engano, posso estar enganado, 7 milhões de benefícios sendo solicitados ao mesmo tempo. Em andamento. Em andamento, melhor dizendo. Não que todo mundo foi lá no mesmo segundo, mas em andamento. Pedidos sem resultado ainda. Então isso nos mostra que realmente o INSS muitas vezes não consegue atender a demanda à medida que a demanda exige. Doutor Wesley, o Marcos Paulo chegou e disse: bom dia, Melry, bom dia, doutor Wesley. Né? Eu trabalho como vigilante há mais de 25 anos. É verdade que eu posso me aposentar? É verdade. 25 anos? Com 25 anos. Como é o nome dele? O Marcos Paulo. Marcos Paulo. Pois não, Marcos Paulo. Você tem direito sim, tá? Agora entenda o seguinte: só vai ter direito a essa aposentadoria aquelas pessoas que estão ou que prestaram sua carreira em atividades especiais. Então, o que são atividades especiais? São aquelas atividades insalubres e perigosas que, de certa maneira, vão afetar a saúde do trabalhador além do normal. Sim. Então, trabalhadores de minas, trabalhadores de mergulho, coisas penosas realmente, têm direito a essa aposentadoria antecipada. Então, no caso do vigilante, seria necessário provar que o senhor trabalhou durante esses durante todo esse tempo. E não só isso, no caso de vigilante, só é reconhecida a especialidade da atividade no caso do vigilante armado. Né? Digamos assim, que ele tá submetido a riscos maiores, porque ele está enfrentando problemas maiores. Sim. Pelo fato dele estar armado. Né? Então, nesse caso, se o senhor tiver documentação comprobatória de que exerceu todo esse tempo, não adianta ter feito só a metade, tem que ser todo o tempo, aí o senhor terá direito a essa aposentadoria antecipada. Certo? Agora, não é um caminho fácil, não é um caminho que o INSS aceita de imediato. Tem que ter as provas. Tem que ter as provas, e mesmo com as provas, a probabilidade maior é que o INSS negue. Porque, nesse caso, não existe a norma exata que determine que os vigilantes têm esse direito. De 25 anos. É uma situação que a gente chama de analogia. Então, são situações semelhantes, como eu falei, das atividades penosas. São situações semelhantes que, a nosso ver, à luz da interpretação que a gente faz da lei, deveria ter o mesmo tratamento legal.
Então não existe lá uma norma, um artigo na lei que diz o vigilante tem direito à aposentadoria aos 25 anos. Não tem essa norma escrita dessa maneira. Tem para essas outras categorias, e aí por analogia, né, que é uma das formas de interpretação legal, a gente consegue reconhecer esse direito, mas será necessário, Marcos Paulo, será necessário em algum momento entrar na justiça por isso. Por isso, né? É. O Dr. Wesley, a gente vai pro intervalo rapidinho, mas a Ana Maria, a gente vai deixar a pergunta da Ana Maria, né? Meu filho foi diagnosticado com autismo. Quais são os direitos dele? Pode ser depois do intervalo? Pode, claro. A gente vai pro intervalo e volta daqui a pouco, trazendo aí esse questionamento da Ana Maria. 2 minutos, nós já estamos de volta após o nosso intervalo com a nossa entrevista com o Dr. Wesley Brasil, advogado previdenciário e trabalhista. Né? A gente lançou a pergunta, né? A Ana Maria disse que o seu filho foi diagnosticado com autismo e quais são os direitos dele. Mas daqui a pouco a gente pode responder essa pergunta? Pode deixar ela no banco, por enquanto, Dr. Wesley? Vamos deixar para a última? Vamos deixar para a última? Bora! Então, a gente recebeu uma mensagem agora do José Pereira, né? Ele está ouvindo a nossa programação pelo aplicativo lá de São Paulo e mandou aqui uma mensagem. Minha mãe, ela é aposentada e recebe pensão do meu pai, porém tem um banco que faz empréstimo consignado no nome dela. E aí, como é que funciona esse negócio? Que procedimento fazer? Que fazer numa situação dessa, né? Eu suponho aí pela pergunta dele que a mãe dele não deseja esses empréstimos, né? Isso. Então isso aí é uma fraude. Uma fraude. Alguns bancos fazem, alguns bancos são vítimas. Sim. Porque às vezes há um agente que faz isso se utilizando do nome do banco. Seja como fosse, essa senhora ela está se sentindo prejudicada de alguma maneira, se ela não teve acesso a esse empréstimo realmente. Não assinou o papel, não assinou, né? Isso. Se é este o caso, é simples de resolver. Certo? Primeiramente vai fazer um boletim de ocorrência, vai na delegacia, vai citar, porque isso se trata de um crime, inclusive, né? Roubo, crime né? de fraude. De fraude, né? Tecnicamente se chama estelionato, mas é equivalente ao roubo. Equivalente ao roubo. Sim. É a mesma coisa no final das contas. E aí ela vai fazer um boletim de ocorrência, dizendo que está passando por essa situação desconfortável. E a partir de então, com essa comunicação, ela pode procurar um advogado, né, que vai em busca da responsabilização do indivíduo que fez esse empréstimo sem ela pedir. Então, muitas vezes é feito um processo com o banco também, contra o banco, porque mesmo o banco sendo vítima, ele tinha um dever de cuidado, certo? Então, quando a pessoa se sente prejudicada nesse tipo de situação, vai buscar a intervenção da justiça para que seja sanado esses empréstimos, para que a pessoa receba de volta o que pagou, porque é indevido, não é verdade? E até mesmo uma indenização. Então, ele pode pleitear tudo isso na justiça. Seria o caso de procurar um advogado de direito do consumidor, que vai ser especializado nessas situações. Não é o nosso caso, infelizmente, mas eu tenho certeza que nós temos muitos profissionais habilitados aqui na cidade e Brasil afora que podem trazer o sucesso que ele espera nessa demanda de sua mãe. Nessa situação. Já a gente falando em questão de aposentadoria, Dr. Wesley, por exemplo, o José Alves disse: bom dia, Mary. Pergunta para o doutor, minha aposentadoria de agricultor foi negada, porque passei uns tempos com um contrato na prefeitura, já tentei até na justiça, mas não deu. Será que eu ainda vou conseguir me aposentar? Muitas vezes tem pessoas que já teve um contrato na prefeitura e ainda não deu baixa na documentação, continua o contrato na prefeitura e é por isso, será que não acontece esse processo de aposentadoria, sendo agricultor, já tendo trabalhado aí na agricultura? Vou explicar. Pode acontecer dois fatos, né? Esse que você citou é um fato recorrente, então muitas vezes as pessoas
por necessidade mesmo, ou por conveniência, obtém um contrato com a prefeitura, e esse contrato, infelizmente, a prefeitura, e eu não estou citando nenhuma aqui em específico, A ou B, né? Vamos tomar em abstrato essa situação, não vou falar de nenhum caso concreto, mas algumas prefeituras falham na alimentação dos bancos de dados oficiais. Ou seja, muitas vezes a pessoa já deixou de trabalhar há 10 anos, há 15 anos, e ainda consta o nome da pessoa lá como contratado, No sistema. sem que isso de fato ocorra. De fato, essa pessoa já deixou de trabalhar há muito e muito tempo. Então, essa é uma situação que você pode comprovar, né, que de fato não trabalha. Você vai procurar uma declaração no próprio órgão ou na própria prefeitura. E essa declaração vai dizer que de fato você não trabalhava mais. E aí retifica, corrige essa situação. Certo? Esse é um obstáculo. Mas há um obstáculo ainda maior, que esse é intransponível. Que é o quê? Quem pleiteia benefícios de agricultor tem que ter realmente uma carreira de agricultor. Sim. E a lei ela é taxativa ao dizer que nos últimos 15 anos de sua carreira, o seu sustento tem que ter sido provido pela atividade rural. Então a lei diz que nos últimos 15 anos você tem que praticamente ter vivido exclusivamente da agricultura. Então, se você tem um contrato nesse meio tempo, ou seja, você está pertinho de se aposentar, está com 60 anos, mas com 50 anos você tinha um contrato na prefeitura, você tem um contrato que infelizmente vai lhe afastar dos direitos de agricultor. Dando ele bem anotado ou mal anotado lá nos bancos de dados, mas a simples existência desse contrato vai, em alguns casos, eliminar a chance da pessoa poder se aposentar, mas em outros casos ainda é possível salvar essa situação. Então veja, tem uma normazinha que é até desconhecida, poucos colegas conhecem, que é da aposentadoria híbrida. Então essa aposentadoria híbrida ela vai permitir que o trabalhador rural ele some atividades urbanas também ao seu tempo de carreira, né? E ele pode, com isso, conseguir a aposentadoria. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que ele precisa completar uma idade maior. Ele vai ter que ir até os 65 anos de idade para poder pleitear essa soma. Então, no caso do nosso ouvinte, ele pode ainda vir a se aposentar, só que ele vai sofrer um atraso nessa aposentadoria. O trabalhador rural exclusivo, aos 60 anos, ele vai conseguir. Como o nosso ouvinte ele não trabalhou exclusivamente na atividade rural, teve esse contrato aí pelo meio, ele vai ter ainda acesso à aposentadoria, mas ele terá que esperar ainda mais 5 anos. Mais 5 anos. Um assunto delicado, né? Precisa ter paciência. Precisa ter paciência no processo. Né? E olha, agora nós temos uma pergunta do Luan, né? O Luan Souza. Tentei receber um auxílio doença do INSS e foi negado, mas estou sem nenhuma condição de trabalhar. O que eu quero saber é se ainda eu tenho alguma chance, qual processo eu devo fazer. Veja, meu amigo, você tem possibilidade ainda de pleitear esse seu auxílio doença, certo? Nem sempre o auxílio doença é concedido imediatamente pelo INSS. A gente vê que o INSS, também não vou citar nomes, mas muitas vezes comete injustiças contra nossos cidadãos. Sim. Então veja, minha existência de ser, minha capacidade de ser advogado aqui é em decorrência dessa situação. Ou seja, o INSS muitas vezes ele vai negar benefício que não deveria ter sido negado. Então no caso do nosso ouvinte, como que ele chama? O Luan Souza. Então, Luan, no seu caso, você tem ainda a possibilidade de buscar a justiça, tá certo? Você vai procurar um advogado da sua preferência, de preferência também que seja especialista na área, certo? Cuidado com os curiosos, cuidado com quem promete soluções fáceis, que tem demais aí nas esquinas da cidade. Então procura uma pessoa realmente de confiança e junto a esse advogado, eu tenho certeza que o senhor tem uma possibilidade boa de reverter essa situação, tá certo?
Lá na justiça, o senhor terá a possibilidade de conseguir um perito que seja da sua área. Digamos assim, se o senhor tem um problema da coluna, então vai vir um ortopedista como perito da justiça. E é uma situação que muitas vezes não ocorre no INSS, né? Você não tem a possibilidade de escolher quem vai ser o seu perito. Já na justiça, você tem condições de escolher a especialidade do perito e, ao escolher essa especialidade, a gente sabe que o perito tem uma capacidade, tem uma expertise maior, uma capacidade maior de verificar a sua situação. Realmente se trata de uma incapacidade laborativa, ou seja, realmente ele terá a sensibilidade de perceber que o senhor não está conseguindo trabalhar. Então é possível reverter essa situação. Eu, na posição do senhor, não desistiria ainda. Buscaria essa ajuda, porque a sua chance é boa. A chance aí, né? Vamos dizer, há grandes chances ainda. Ainda há, com certeza. Com certeza. A Maria do Carmo disse: bom dia, Melanie. Pergunta pro doutor, né? Por exemplo, o meu companheiro, ele era mototáxi, eu fiquei viúva em 2022. Quando fui atrás da pensão do INSS, foi negada. Me disseram que eu deveria procurar um advogado para saber resolver. O que o doutor acha nessa situação? Veja, dona Maria do Carmo, em primeiro lugar, meus sentimentos pela sua perda. A gente sente muito realmente a sua perda, dos seus filhos também. Mas entenda, como mototáxi, o seu antigo companheiro, ele exercia uma atividade autônoma e uma atividade de natureza urbana. Então, nesses casos, será necessário que ele fosse contribuinte do INSS, que na verdade é um dever de todos nós, meu. Sim. É um dever que muitos de nós não conseguimos cumprir, mas é um dever de todos nós, enquanto trabalhadores, sustentar esse mecanismo do INSS com nossas contribuições. Sou autônoma, preciso, né? Sendo autônomo, como é o caso meu, que sou um advogado autônomo, para que minha família possa vir a ter acesso a esse tipo de benefício em caso do meu óbito. No futuro, No futuro, que a gente espera demore bastante. Sim. Mas tem que ser contribuinte. Né? Então o mototáxi, ele pode vir a ter aposentadoria, ele pode vir a ter auxílio doença, ele pode deixar a pensão por morte para sua família, desde que, e somente nessa condição, ele tenha se tornado contribuinte do INSS. E aí é importante a gente frisar que existe uma contribuição que é do MEI, do microempreendedor individual, que ela é num valor que não é proibitivo, certo? Então, se você quer dar uma proteção maior para a sua família, a gente recomenda para os trabalhadores autônomos, seja mototáxi, seja você que vende lanche ou que faz entrega, que pense com carinho em se tornar contribuinte nessas condições. O preço não é caro e você tem uma proteção social importante. Primeiro, se você se acidentar, você pode vir a ter direito a um benefício enquanto você está impossibilitado de trabalhar. Ou se acontecer, Deus o livre, de uma morte, seus filhos não vão ficar desamparados, sua esposa também não vai ficar desamparada. Então, aos autônomos em geral, a gente recomenda, de coração mesmo, que a gente quer o bem de todos, que pense com carinho em se tornar contribuinte. Seja pelo MEI, que é o microempreendedor individual, não são todas as categorias que se enquadram. Quem se enquadra, faça, porque, eu repito, o valor não é proibitivo. E em qualquer situação é importante você ter essa cobertura, né? Isso. O INSS, ele tem esse nome, INSS, porque ele é um seguro. É um seguro social. Instituto Nacional do Seguro Social. É um seguro, é importante dar realmente essa segurança para você e para a sua família. É necessário. Depois do intervalo, Dr. Wesley, vamos rapidinho, o tempo está passando muito rápido. Tem algumas pessoas que fizeram algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp.
Mas vamos pro intervalo e voltar com a pergunta, né, da Ana Maria, se o filho dela, né, foi diagnosticado com autismo, quais são os direitos que ela tem, né, se precisa estar comprovando, né, se precisa estar indo ao médico, no psicopedagogo, enfim, para buscar todos esses aparatos para realmente comprovar, né, que a pessoa está com autismo e que tipo de grau, ou se isso não precisa, né, por exemplo, se é no grau 1, 2 ou 3, ou se já foi diagnosticado, já tem o direito, né, de ter algum tipo de benefício. Vamos lá de intervalo rapidinho e eu volto com você. Digital número 1 de Jericuri, 939. Bom dia! Estamos aqui com o Dr. Wesley Brasil, advogado previdenciário. Há 15 anos no mercado e também na área trabalhista. E agora a gente vai lá. Ana Maria, chegou a sua hora, tá bom? A gente vai responder, o doutor Wesley vai responder a sua pergunta. E ela diz, bom dia! Meu filho foi diagnosticado com autismo. Quais são os direitos dele? Dr. Wesley, é com o senhor. Veja, minha querida, a questão do autismo, ela tá muito presente nos dias atuais, certo? Então, diversas leis já foram feitas para, digamos assim, assegurar um bom acesso aos serviços para quem é portador dessa condição, certo? Então, assim, você foi bem abrangente, perguntou quais os direitos, são inúmeros, eu repito, foram várias leis que prevendo essa situação, que o pessoal tem um acesso mais dificultado para os serviços públicos. Então eu posso lhe dizer que você pode ter atendimento preferencial, né? Aquele símbolozinho, não é o símbolozinho da cadeira de roda, mas é a mesma ideia. Então, os autistas eles têm direito a um símbolo próprio também, e eles vão com isso ter direito a atendimento preferencial. Sim. Seja no serviço de saúde, seja no serviço bancário. É uma lei que toca a todos os portadores de autismo e que vai abrir uma gama de serviços que eles terão direito a atendimento preferencial. Em alguns casos também, você pode vir a ter direito a acompanhante, certo? Então, alguns serviços de saúde não têm direito a acompanhante, sob certas condições, mas o fato de ter o autismo vai lhe dar essa possibilidade acima de qualquer circunstância, certo? Então, você pode ter direito também à isenção de impostos, isenção de IPTU em alguns municípios, isenção de impostos para aquisição de veículos, certo? Então tem aquele veículo PCD que chama, que é do portador de deficiência, digamos assim. Então o pai de autista, ou a mãe de autista, ou o próprio autista, se já for adulto, ele vai ter direito também a adquirir veículos num valor reduzido, né? Pela isenção de impostos. O que eu posso falar melhor para você, Ana Maria, é da minha área mesmo, que é a questão de benefícios da Previdência Social. Sim. Certo? Então, assim, não vai ser o simples diagnóstico de autismo que já vai lhe dar direito a um benefício. Não é algo que seja automático, porque quando falamos de benefício, a gente tem que entender que cada caso é avaliado de maneira individual, certo? Então, o caso da sua família vai ser avaliado tanto o aspecto socioeconômico da família de vocês, como também a graduação ou a gradação, ou o nível, digamos assim, o nível de dificuldade que essa condição esteja trazendo na vida de seu filho, certo? Então, o que é que a gente recomenda inicialmente? Você já tem um diagnóstico médico, então você pode buscar o auxílio também do serviço de psicopedagogia da sua escola, vai emitir um relatório de como está sendo o aproveitamento, o desenvolvimento daquela criança. O desenvolvimento, como está sendo a questão da desenvoltura social daquela criança e tudo mais, digamos assim, né? Vai ser feito um relatório de tudo que está acontecendo com o desenvolvimento do seu filho. E a partir do diagnóstico e desse relatório, aí vai ser feito um estudo, né, pelos peritos do INSS, quem sabe da Justiça também, sobre se essa sua criança, ela realmente vai ter
direito a um benefício, certo? Uhum. E sob o aspecto socioeconômico, esse benefício ele vai ser destinado a pessoas que estejam inseridas em famílias de baixa renda. Sim. Então, assim, se você é professor, se você é servidor público, federal, geralmente, ou estadual, são servidores públicos que têm salários melhores, Uhum. infelizmente esse benefício não vai tocar para a maior parte dessas famílias, porque é necessário que tenha uma renda mínima, uma renda baixa realmente, Sim. certo? Uhum. Mas quem tiver nessa condição, quem não tiver renda declarada, ou quem estiver passando por dificuldades financeiras, certamente vai ter uma grande chance de obter esse benefício. Certo? Então é feita uma análise em duas esferas, socioeconômica e também sobre a questão da saúde, o quanto essa condição tem a possibilidade de atrapalhar o desenvolvimento da pessoa. O nível, né? O desenvolvimento, a aprendizagem. Isso. Então, a gente sabe, né? Até na visão leiga já sabemos que existem os graus, né? Graus, do espectro isso. autista, né? Está Uhum. sendo muito falado na TV, na rádio, na internet. A gente sabe que tem os graus. Então, foi grau 3, eu posso lhe dizer que é quase certo obter o benefício. Foi grau 1, aí já é mais difícil, certo? Mas cada caso vai ser avaliado de maneira individual e se em algum momento chegar para nós, com todo carinho, a gente vai avaliar essa situação, tá certo? Tá certo. Dr. Wesley, temos uma pergunta, um ouvinte de Trindade, e ele gostaria de saber do doutor, ele trabalha numa empresa há 2 anos, né, sem carteira assinada. Caso eles mandem esse funcionário embora, e aí, quais seriam os direitos da rescisão desse funcionário? Veja, meu querido, em primeiro lugar, pela sua pergunta, não temos condições de dizer se sua situação é de fato de um emprego. Às vezes a gente trabalha numa empresa, mas de certa maneira como autônomo. Então é importante que o senhor busque um profissional, né? Eu não posso convidá-lo, mas se o senhor tiver vontade de nos procurar, fica a seu critério, né? Uhum. Mas eu não posso convidá-lo. De toda maneira, eu sugiro que o senhor busque, né, fazer uma entrevista realmente com um advogado que vai ouvir todos os detalhes dessa sua situação. Sim. Eu repito, nem sempre, pelo fato de você trabalhar numa empresa, já decorre que você é empregado dela. Uhum. Né? Nem sempre. Então, assim, supondo que de fato é um emprego, e o que é que vai caracterizar o emprego? É hora para chegar, é estar sob ordens, Uhum. é receber um valor certo e determinado, ao final do mês ou ao final daquele período combinado. Sim. Certo? E se de fato for um emprego, o senhor infelizmente terá que buscar a justiça, né? Ou então, se não houver um acordo, você pode em primeiro lugar buscar um acordo com o seu empregador, para que fique tudo entre vocês, mas nem sempre isso é fácil, é delicado. Muitas vezes a gente, quando sai da empresa, já existe algum atrito, né? Algum atrito de alguma maneira, então muitas vezes a pessoa quer evitar aumentar esse atrito, né? Uhum. Então, para que o senhor tenha realmente assegurado a possibilidade de receber essas verbas rescisórias, aí o senhor terá que entrar na Justiça do Trabalho, pleiteando, entre outras coisas. O senhor vai pleitear FGTS, né, que é um valor que todas as empresas têm que depositar em nossa conta vinculada a cada mês de trabalho. O senhor vai pleitear a multa de 40% sobre o FGTS. Eu não vou discorrer muito aqui como é que é calculado esse valor. O senhor pode pleitear férias que não tenha gozado, pode pleitear 13º que não tenha recebido inteiro, pode pleitear inclusive a complementação do salário mínimo. A gente sabe que muitas vezes, a gente ouve falar, digamos assim, tem gente que quer pagar R$300 para você trabalhar um mês inteiro, e não é assim. Essa é uma situação realmente que a justiça ela não permite que ocorra, né? Uhum. Então, pode pleitear essa diferença também, certo? E pelo tempo que o senhor já está na empresa, pode pleitear inclusive o seguro-desemprego também, certo? O que a gente recomenda sempre é buscar o acordo, tentar resolver da maneira amigável, mas se não for possível,
aí o caminho é realmente procurar a justiça. Procurar a justiça. É. Então daí, a gente conversou com o Dr. Wesley Brasil, advogado previdenciário e trabalhista, atua há 15 anos no mercado. Se você tem dúvidas, né, quer tirar suas dúvidas com o Dr. Wesley Brasil, você pode estar contatando aí através do WhatsApp, o DDD 879-9937-2421. E o nosso tempo já estourou. Nossa, passou voando. Já passou voando. Dr. Wesley, muito obrigada. Deixa aí os microfones à sua inteira disposição, algo mais que queira acrescentar. Eu só quero acrescentar que é sempre um prazer quando a gente vem aqui à Rádio Grande Serra, a número 1 da cidade, né? É uma alegria imensa, é uma honra, é de certa forma um reconhecimento pelos nossos esforços. Então é algo que só nos traz alegria, tá certo? Por fim, dizer que sempre que serei convidado, sempre que for convidado, estarei presente aqui junto com vocês, ajudando a Rádio Grande Serra, ajudando a nossa população e, por que não, nos ajudando também. Com certeza, muito obrigada. E aí a gente conversou com ele. Onde é que fica o escritório? Tá atuando de que horas a que horas? Por gentileza, passa pra gente seus horários de atendimento. Veja, o nosso horário de atendimento padrão é sempre pela manhã, os dias normais da semana, os dias de feira, como chama, de segunda a sexta, né? Mas a gente recomenda sempre se utilizar do canal do WhatsApp para marcar um horário. Assim a gente evita que haja acumulação, né? Ou espera, né? Espera e tudo. Se a gente marcar um horário, o horário marcado será respeitado, tá certo? Então, nós temos o telefone, que se presta a esse fim, nós temos o WhatsApp também. E se for possível, se for do interesse de qualquer um, a maneira que a gente recomenda é essa, tá certo? Se não for possível gravar o número, quiser já se apresentar pessoalmente, a gente vai abrir nosso escritório para quem quer que seja, nós vamos atendê-lo pessoalmente também, certo? Fica localizado por trás aí do Ministério Público, não tem erro, você vai ali na entrada da Farmácia Cordeiro direto, aí por trás do Ministério Público, e você já encontra lá, Dr. Wesley Brasil, né? Isso, encontra. Né? Uma fachada verde, né? Isso mesmo? Isso, fachada verde, ali bem próximo do posto Chamas, aquele posto novo que tem no centro, bem próximo da promotoria nova. Isso, então não tem erro. Não tem erro, prédio verde. Telefone para contato 879-9937-2421. Dr. Wesley, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado também. Foi ótimo.